E aí, pessoal, tudo na paz? Estou aqui na escola vazia, é uma pena, mas estamos aí à distância com nossos estudos. Então, eu vim aqui hoje para gravar uma videoaula. Eu vou abordar temas relacionados à velocidade média do primeiro ano, relacionados à dilatação térmica, mais especificamente dilatação superficial e volumétrica, e também no terceiro ano no conteúdo de campo elétrico. Então eu vou resolver alguns exercícios, fiquem atentos, prestem bastante atenção, e após esse momento tirem dúvidas, deixem mensagem aí, e vamos lá! Show! Olá pessoal, hoje estou aqui para resenharmos um pouco, para a gente debater um pouco sobre campo elétrico e principalmente resolver exercícios relacionados a campo elétrico. Então vamos lá. Em torno da Terra, para falar em campo, eu vou falar do campo gravitacional da Terra. Fica fácil de entender, melhor campo elétrico. Em torno da Terra, existe um campo chamado gravitacional. Quando você solta um objeto, ele cai, né? E só se você levantar muito esse corpo, cada vez que você se distancia da Terra, esse campo fica menor, essa atração fica menor. E vai chegar um ponto que você solta um corpo e a Terra não atrai mais esse corpo, porque está fora do campo gravitacional. Então, em torno de uma carga elétrica, em torno de qualquer carga elétrica, existe um campo elétrico. A gente chama uma região em torno da carga, a gente chama de campo elétrico. Qual a definição de campo, né? Coloquei aqui. Campo é uma grandeza vetorial. A gente sabe que grandeza vetorial ela possui um sentido, uma direção e possui um módulo, que é o valor numérico. E ele mede interações entre cargas. Então, campo elétrico é uma região em torno de uma carga elétrica. Essa é a definição que você vai encontrar nos livros de física, né? Que campo é uma região em torno de uma carga, certo? E agora eu vou falar de uma função muito interessante, de uma definição interessante, que é a carga fonte ou carga geradora. Se eu colocar aqui na tela, colocar aqui a imagem, fica pronto. Então, carga fonte ou carga geradora, é assim que a gente chama, você representa por esse Q maiúsculo. E é em torno dessa carga que vai haver o campo elétrico. Então, carga fonte ou carga geradora é a carga que gera o campo elétrico. O próprio nome já diz, é a carga que cria o campo elétrico. Por exemplo, eu tenho aqui uma carga positiva, carga fonte positiva. Em torno dessa carga, essa região aqui pintada, é o campo elétrico, é a região eletrizada em torno dessa carga. E aí eu uso uma segunda carga, que eu chamo de carga de prova ou carga teste, né? Que é a carga que, ao ser colocada dentro desse campo, ela vai ficar sujeita a forças elétricas. Por exemplo, se eu coloco uma carga dentro desse campo, essa carga que criou o campo é uma carga positiva, o campo é a região em torno dela, né? Essa carga que criou o campo é uma carga positiva. Se eu colocar uma carga teste aqui negativa, ela vai ser atraída. Porque você aprendeu lá no princípio das cargas, o princípio de Dufay, que carga de sinais opostos se atraem. Então, se eu coloco uma carga negativa aqui, ela vai ser atraída. Se essa carga de prova fosse positiva, ela ia ser repelida para fora, porque seria mesmo um sinal, né? E se eu colocar uma carga de prova nesse ponto aqui, o que acontece? Sabe o que acontece? Nada, porque ela está fora do campo. Ela não está sofrendo a ação do campo, ela está fora. Ela fica estática aqui. Nem é atraída, nem é repelida. Tá certo? Então, se em torno da carga fonte, a carga geradora, possui uma região que eu chamo de campo elétrico, que quando você coloca cargas aqui dentro, elas podem ser atraídas ou repelidas, depende do sinal, existe uma maneira de quantificar, de calcular a intensidade do campo, né? Então vamos lá, a maneira de calcular a intensidade do campo. Eu coloquei aqui o seguinte conceito:
Quando uma carga de prova é colocada em um ponto do espaço e sofre a ação de uma força F, você diz que, por definição, a razão entre a força F e Q é igual ao modo do campo elétrico E naquele ponto. Seria a equação para você calcular isso. Olha só, eu tenho aqui uma carga geradora positiva que vai gerar um campo aqui em torno dela, certo? Então, o campo nesse ponto aqui, eu coloquei aqui uma carga positiva também, você está vendo que está tendo uma repulsão, né? Então, o campo nesse ponto aqui, ele vai estar sujeito à ação de uma força, que seja para fora ou para dentro, nesse caso é para fora, que a carga sofre, né? Olha só, eu tenho que força é o campo vezes a carga, aqui tem um módulo, deixa eu colocar o módulo aqui. Pronto, eu coloquei o módulo, isso é super importante, por quê? Veja só, campo elétrico é uma grandeza que dá sempre positivo, não tem como o campo ser negativo, né? Porque a força aplicada na carga, por isso que a unidade aqui, ó, é Newton por Coulomb, porque força é Newton, carga é Coulomb. Se você não colocar o módulo aqui, corre o risco dessa carga ser negativa, né? Nada impede que ela seja negativa. Como força é positiva e a carga é negativa, nessa divisão você tem um campo negativo, e campo não pode ser negativo, né? Então é assim que você calcula campo, a força aplicada naquela carga lá, força por unidade de carga, né? Por isso que a unidade no SI é Newton por Coulomb, tá certo? E continuando aqui, a questão dos vetores da força aqui, ó. Se eu baixar aqui, baixa logo tudo aqui. Então vamos lá. Se a carga fonte for positiva, maior que zero, está aqui ela, né? Você vai ter um campo de afastamento, se você for desenhar o vetor do campo. Eu vou mostrar isso melhor mais na frente, né? Então, quando a carga é positiva, o campo aqui, ó, o vetor é para fora, é saindo da carga, partindo do seu centro aqui, o vetor, por isso que a gente diz que é radial, né? Parte do raio, é o raio da carga. Então, carga positiva, campo elétrico para fora, campo elétrico para fora, campo elétrico para fora. Carga negativa, o campo é de aproximação, o vetor é para dentro, chegando aqui na carga, chegando aqui na carga, certo? Positiva para fora, positiva para fora, negativa para dentro, negativa para dentro, certo? E se você coloca aqui, você tem uma carga geradora, em torno dela tem um campo, e eu coloco aqui uma carga positiva dentro desse campo. Como essa carga geradora é positiva e a carga teste é positiva também, a força vai ser para fora, tá vendo? Porque é mesmo sinal. Se a carga é positiva e a carga teste é negativa, você tem uma força de aproximação, tá vendo? Porque são sinais opostos. Se a carga é negativa, o campo é para dentro, e essa carga teste for positiva, você tem uma aproximação, ó, o vetor é para dentro. Se a carga geradora for negativa e a carga teste for negativa, você tem um afastamento, o vetor para fora. Então, o que é que você conclui? Carga positiva, carga geradora positiva e carga de teste também positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Carga geradora positiva, carga teste negativa, campo e força têm sentidos opostos. Carga geradora negativa e carga teste positiva, campo e força têm mesmo sentido. Carga geradora negativa, carga teste também negativa, campo e força têm sentidos opostos. Mas em todas as situações a direção é a mesma, é todo mundo aqui no caso na horizontal. Então, basta você entender o princípio de Dufay, que opostos se atraem, mesmo sinal se repele, que você entende esses vetores aqui. Campo elétrico em um ponto P. O modo do campo elétrico em um ponto P, na qual a carga fica sob a ação de uma força, é obtido a partir da seguinte relação. Veja só, coloquei tudo aqui. Eu tenho uma carga geradora que vai gerar um campo aqui em torno dela, certo? Nessa situação, eu coloquei aqui uma carga teste também positiva. Você tem um afastamento aqui, campo para a direita, porque a carga é positiva,
Força para a direita porque o sinal é o mesmo. E o campo elétrico, a intensidade do campo depende dessa distância. Quanto mais próximo da carga geradora, maior o campo. Quanto mais afastado, menor o campo. A gente viu anteriormente que campo é força pela carga. Essa força é força elétrica. Força elétrica é lei de Coulomb. Essa expressão aqui é a expressão da lei de Coulomb. Né? Você cortando aqui as variáveis, você vai chegar nessa expressão aqui. Então, o campo elétrico depende também do meio onde as cargas estão, depende da carga fonte, a carga geradora, e da distância que o ponto está. Né? Ou seja, quanto maior for o módulo dessa carga, maior será o campo. Quanto maior for a distância, menor será o campo. É inverso. Ou seja, mais próximo da carga, o campo é maior. Se você vai afastando, o campo vai diminuindo. E ao quadrado. Né? Ou seja, afastou, diminui muito. Aproximou, aumenta muito. Igual lá na lei de Coulomb. Lembra da lei de Coulomb? Passando para o próximo ponto aqui, que é a questão de vetor ainda, veja que figura interessante. Carga positiva, o vetor do campo é saindo. É radial, parte do centro, passa pelo raio, né? Saindo da carga. Está vendo? O vetor é saindo. Carga negativa, o vetor é de aproximação, chegando na carga. Né? Então, carga positiva, o vetor é de afastamento, você desenha o vetor para fora, carga negativa, o vetor é para dentro. Certo? Isso aqui é uma convenção. Isso foi convencionado. Tá certo? Uma coisa interessante que eu achei nessa figura é o tamanho do vetor. Veja só. Quando eu coloco esse ponto aqui que eu estou com o mouse em cima. Como está mais próximo da carga fonte, veja que o vetor é maior, porque o campo é maior. Esse outro aqui, como está mais afastado da carga fonte, veja que o vetor é menor, porque o campo é menor. Aqui também é mais próximo, o vetor maior, mais afastado, o vetor menor. Eu achei bem interessante essa figura. Essa outra aqui, que é do livro de vocês, que é também bastante interessante, ele mostra também essa parte de carga positiva, o vetor é saindo da carga, radial, passa pelo raio, ó, passa pelo centro aqui da carga. Carga positiva, o vetor saindo, carga negativa, o vetor aproximando. E você perceba que em torno da carga tem uma região mais escura, aqui é para mostrar a intensidade do campo, né? Então, mais próximo o campo é maior, mais afastado o campo é menor. Tá certo? E outro conceito interessante, próximo slide aqui, esse slide, é a questão de linhas de força. São desenhadas linhas em torno das cargas para representar a força elétrica em torno dessas cargas. Por isso o nome linhas de força. Né? Mais um conceito aqui. Ó. O que são essas linhas de força? Né? É uma linha que tangencia cada vetor. Né? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva. O vetor sai da positiva, vai para a negativa. Né? Aqui em torno disso eu tenho linhas de força. Em cada ponto aqui você tem um vetor. E essas linhas de força estão sempre tangentes a esse vetor. Né? Então você desenha essas linhas para representar o campo elétrico, né, e força elétrica em torno das cargas. Né? E a concentração das linhas de força é proporcional à intensidade do campo. O que é isso? Quanto mais linhas de força junta, mais o campo é mais forte. Você percebe aqui na carga negativa, por exemplo, que perto dela há uma concentração maior de linhas de força. Logo aqui, a carga é mais forte. Aqui dá para perceber melhor na próxima figura. Veja só, concentração maior de linhas aqui, então aqui o campo é mais forte. Certo? Quando você tem duas cargas de sinais opostos, as linhas de força são desenhadas assim, ó. Sai da carga positiva e chegam até a negativa. Aqui eu tenho duas cargas negativas. Veja como são as linhas de força, sempre chegando nas negativas.
Nesse meio aqui vai haver uma repulsão, porque é mesmo sinal, né? Então, no centro aqui, exatamente no centro, eu não teria campo elétrico, eu teria um campo elétrico nulo, né? E essa representação aqui, parece com a primeira, mas é um pouco diferente. Veja só, em torno dessa carga positiva tem mais linhas de força, em torno da negativa tem menos linhas. Aqui seria linhas de força de cargas de módulo diferente. Aqui são cargas que têm mesmo módulo, por exemplo, é mais 2 coulomb, menos 2 coulomb. Aqui são módulos diferentes. A carga que tem mais linhas concentradas tem um maior módulo. Menos linha, menor módulo. Por exemplo, mais 3 coulomb, menos 1 coulomb. Aqui tem um módulo maior, aqui tem um módulo menor. Tá certo? E para finalizar essa parte da explanação, vamos para essa parte aqui de campo elétrico uniforme, que é o campo entre duas placas paralelas, né? Que é um campo onde você tem linhas retas e igualmente espaçadas. Então, aqui nesse meio, ó, você tem um campo elétrico uniforme, ou seja, ele não muda, tem o mesmo valor. E se você jogar no meio dessas placas uma partícula, e aí ela vai tomar uma trajetória dependendo do sinal dela. Por exemplo, se eu jogar aqui, ó, de baixo para cima, uma partícula negativa, ela vai desviar aqui para o lado esquerdo, porque é o sinal oposto, né? Se eu jogar uma positiva, ela vai desviar aqui para o lado direito, aqui, né? Nessa situação aqui, foi jogada uma partícula aqui, a partícula tomou esse caminho, né? Essa placa de baixo é positiva, a placa de cima é negativa. Lembra que o vetor sai do positivo e vai para o negativo? Por isso que as setinhas estão subindo aqui, ó. Estão saindo da placa positiva e chegando na placa negativa. Você jogou uma partícula aqui, ó. Ela foi desviada para o lado da placa negativa. Logo você conclui que essa partícula é positiva. Tá certo? Então, dê uma recapitulada aí por cima de campo elétrico. Espero que vocês tenham assistido às videoaulas. E agora a gente vai para a parte da resolução de exercícios. Muita atenção nessa parte de resolução de exercícios. Tá ok? Vamos lá? Essa primeira questão é uma questão que não tem no material de vocês. Eu peguei do livro de vocês só para a gente ver essa questão das linhas que a gente comentou anteriormente. A questão diz o seguinte: na representação abaixo, avalie em cada caso o sinal das cargas elétricas. Essas são as figuras. Eu coloquei 01 e 02, que é o caso 1 e o caso 2. Aqui é para você identificar o sinal dessas cargas só observando as linhas do campo, certo? E aí o que é que você vai perceber? A carga 1, você tem linha saindo dela. A carga 2 tem linha chegando nela, entrando nela. Então você conclui que carga 1 é positiva, carga 2 é negativa. Tranquilo, né? Na outra situação, aqui você tem carga saindo da 1, então ela é positiva. Tem carga chegando na 3, então a 3 é negativa. E tem carga saindo da 2, então a 2 é positiva. Então você tem a seguinte configuração: carga 1 é positiva, carga 2 também é positiva, ambas as linhas saem dela, né? E a carga 3 é negativa. Tá ok? Agora vamos para o exercício que vocês têm aí no Google Sala de Aula, que é também do livro, a questão 14. Essa é a questão 14. Considere as situações representadas nos itens a seguir. Sabendo que ao redor da carga Q, essa daqui, ó, há um campo elétrico aqui em torno dela. Se num ponto P, esse C é maiúsculo, vou mudar ele aqui. Pronto, ajeitei aqui o C. Se num ponto P desse campo for colocada uma carga de prova Q, qual será a direção e o sentido do campo produzido por Q nesse ponto P? A direção e o sentido da força que atua numa carga Q colocada nesse ponto P. Então, vamos com calma.
Vamos lá. Aqui o item A, se for positiva, B se for negativa. Vou colocar uma linha aqui para dividir. Vou colocar outra aqui. Então vamos lá. No item A, o que é que eu quero encontrar aqui no item A? A direção e o sentido do campo elétrico produzido por Q nesse ponto P. Essa carga gera um campo em torno dela, né? Eu vou e coloco uma carga positiva aqui. Qual a direção e o sentido do campo? Veja só, o campo não depende dessa carga aqui, não. O campo depende dessa. Então, o campo depende dessa carga. Nesse ponto P, qual será a direção e sentido do campo? Lembra a carga positiva, o campo é saindo. Então, direção aqui, ó, horizontal, sentido para a direita. Olha só, campo elétrico aqui. O campo elétrico nesse ponto não depende dessa carga de prova, não. Depende da carga geradora. Se a carga é positiva, a direção do campo é na horizontal aqui e sentido para a direita. Tá certo? Agora o outro ponto, a força elétrica. Aí a força depende dessa carga, porque a força é a interação entre as duas cargas. Entre essa carga geradora e a carga teste, né? Qual é a direção da força? Essa força aqui é de atração ou de repulsão? De repulsão, né? Então a força vai ser aqui para a direita. Esse é o sentido, direção horizontal. Veja só. Força para a direita, porque há uma repulsão aqui, tem uma setinha para a direita aqui, né? Direção horizontal. Agora, no item B, vamos para aqui, eu coloquei uma carga negativa. Vamos lá, item B. Qual é a direção e sentido do campo nesse ponto? Lembra que a direção e sentido depende dessa carga geradora e não dessa? Então, a direção e sentido do campo vai ser a mesma cor do item anterior. Aqui, ó, horizontal e para a direita. Tá certo? Porque a direção e sentido do campo depende da carga geradora. Se ela é positiva, o campo é saindo. Você tem uma seta aqui para a direita. Tá certo? Agora, a força elétrica depende do sinal das duas cargas. Nesse caso, são cargas opostas, você vai ter uma atração, né? Então, a direção também é na horizontal, só que aqui o sentido da força, ó, o sentido da força é para a esquerda, porque você vai ter uma atração. Tá certo? Essa foi a resolução da primeira questão. Espero que vocês tenham compreendido. Vou dar aqui um tempo de 1 minuto e meio para quem não resolveu a questão ou fez de maneira incorreta, notar ela aí no caderno de vocês. Vamos para a próxima questão também do exercício de vocês, questão de número 15, Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, eu acho que é Lavras, não tenho certeza. Estima-se que o campo elétrico produzido pela Terra, nas vizinhanças de sua superfície, seja de 150 newton por coulomb, verticalmente apontando para baixo. Que carga deveria ter uma moeda de massa 1,5 gramas para que sua força elétrica sobre ela equilibrasse a força gravitacional? Aí use G como 10 metros por segundo ao quadrado. Veja só,
Eu coloquei aqui em vermelho que carga, porque esse é o comando da questão. É o que eu quero encontrar na questão. Vamos retirar aqui os dados. Vamos lá, campo elétrico está aqui, ó, 150 Newton por Coulomb. A carga, eu não tenho a carga, não tenho o valor da carga, né? É um detalhe, a massa aqui está em gramas. Sempre trabalhe com a massa em quilogramas, sempre trabalhe em quilogramas. Como eu faço para converter quilogramas para gramas? Aqui, ó, divide por 1000. Mas por que por 1000? Porque um quilograma tem 1000 gramas. Aí, 1,5 dividido por 1000, 0,0015. Que é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 a menos 3, se você quiser usar a potência, né? Primeira informação aqui que você tem. Ele diz que está havendo aqui um equilíbrio, ó. Tá certo? A gravidade puxa a moedinha e está tendo uma força para cima que está segurando a moedinha e está havendo um equilíbrio. Então, que conclusão você tem? Que a força elétrica está sendo igual à força peso. O peso está puxando para baixo e tem uma força elétrica empurrando para cima. Tá certo? Então, o que é que você conclui? Que a força elétrica é igual à força peso. Continuando aqui, a gente viu lá na equação de campo que campo elétrico é força dividido pela carga, o módulo da carga, né? Você fizer aqui um meio pelos extremos, você vai ter que força é campo vezes a carga. Coloquei em vermelho aqui porque essa equação é importante. Essa equação é essa daqui, né? E você sabe desde o primeiro ano que peso é massa vezes gravidade, né? Então, se força elétrica é igual a peso, força elétrica é isso e peso é isso, eu posso igualar dessa maneira, ó. Entenderam o que eu fiz? Força elétrica não é igual a peso, força elétrica não é isso aqui, peso não é isso aqui, então eu posso deixar essa equação. Eu quero quem? A carga lá da minha partícula, certo? Eu quero isso aqui, ó. Certo? Eu quero isso aqui. Então, essa carga aqui vai ser igual massa vezes gravidade dividido pelo campo elétrico, porque o campo aqui está multiplicando a carga. Lembra que quem multiplicou passa para baixo dividindo, ó, né? Aqui nem precisa colocar módulo, porque massa é um valor positivo, gravidade é um valor positivo e campo elétrico também é um valor positivo, né? Então, aqui não precisa nem colocar. Continuando aqui, vou dividir aqui o espaço. Então, vou substituir os valores na minha equação, né? Olha só, massa, esse valor eu coloquei em base 10, porque eu achei bem bonito, né? Em base 10. Poderia colocar só assim também, né? Tudo bem. Então, eu fiz aqui 1,5 vezes 10, isso dá 15, né? E dividido por 150. Converti todo mundo aqui em base 10. Fica melhor trabalhar, né? Olha só, 1,5 vezes 10 dá 150 vezes 10 é menos 3. 150 em base 10 é a mesma coisa de 15 vezes 10 a 1. Ó, uma casa para a direita, tá vendo? Uma casa para a direita. Né? Por que eu fiz essa jogadinha aqui? Porque 15 por 15 dá exato, né? Então, você pode trabalhar. Daí a importância de saber usar a base 10. Porque você pode caminhar com a vírgula para deixar um cálculo bem mais favorável para você, né? Então, vamos lá. 15 por 15 dá 1. Baixa a base 10, subtrai os expoentes. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então, essa é a nossa resposta final. A questão tinha as alternativas aqui, eu não coloquei para a gente economizar espaço. Mas no seu exercício você vai ver que isso é o item C de casa. Tá certo? Então, se você não tiver feito essa questão, ou tiver feito de maneira incorreta, eu vou dar um tempo aí para você resolver a questão. Resolver não, notar no caderno, né? 2 minutos, tá bom? Quem já tiver acertado a questão, dá tempo até tomar uma água, né?
Retomando, nossa próxima questão é a questão 28. A questão diz o seguinte: defina com suas palavras linhas de força. Esse negócio de definir com as palavras da gente é complicado, né? Você pode colocar qualquer coisa. Brincadeiras à parte, qual a definição linha de força, que eu acho mais simples, é essa daqui, ó. São linhas imaginárias e orientadas, né? Onde o vetor campo elétrico é tangente a essa linha e tem o mesmo sentido delas. Veja só essa figura aqui, né? A mesma lá do slide, né? Então, linhas você usa para desenhar o campo elétrico. Em cada ponto dessa linha tem um vetor que é tangente à linha, né? Então, eu achei essa definição mais simples possível para você compreender. Tá ok? Então, a questão teórica, bem simples. Você tem aí 30 segundos para copiar essa questão, caso você não tenha feito e tenha errado. Tá certo? Vamos lá, valendo! Voltando para a próxima questão, a questão 29, que diz o seguinte: qual a relação entre intensidade de campo elétrico e concentração de linhas de força? A gente aprendeu o quê? Quanto maior for a concentração de linhas de força, maior será o campo elétrico no ponto considerado. Eu trouxe aqui uma figura para você entender isso melhor. Por exemplo, uma carga negativa em torno dela aqui, veja que está uma região mais escura porque o campo é mais forte. E perceba que as linhas estão mais concentradas, vai se afastando, as linhas também vão se afastando. Aí o campo vai perdendo força, né? Olha a próxima figura. Próximas cargas aqui você tem linhas concentradas, aqui você tem linhas concentradas, aqui no meio você nem linha tem, porque exatamente no meio o campo é nulo, né? E aqui as linhas estão se afastando, então o campo está perdendo a sua intensidade. Então, concentração de linha de força, campo mais forte. Tá ok? Então, você tem aí 30 segundos para copiar essa questão. Tá valendo. Retomamos para a próxima questão, a questão de número 31 do livro de vocês. A questão diz o seguinte: com base no modelo de linhas de força, avalie se as afirmações a seguir estão corretas. Então vamos analisar uma por uma. A primeira diz assim: se a carga geradora do campo é positiva, as linhas de força do campo são radiais, né? Parte pelo centro e passa pelo raio, sai do centro e passa pelo raio, né? E no sentido de afastamento. Verdade ou falso? Essa é verdadeira, né? Essa é verdadeira. Na carga geradora positiva, as linhas são radiais e de afastamento, tá certo? Segunda afirmação é o seguinte: as linhas de força nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Ele colocou aí nascer e morrer entre aspas, né, porque é um outro sentido. Mas em campo elétrico, isso é verdade ou falso? Isso é verdade, né? Verdade. Nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Próxima afirmação é o seguinte: se a carga geradora do campo elétrico é negativa, as linhas de força do campo são radiais no sentido de aproximação. É exatamente o contrário do primeiro item, né? O contrário que eu digo, porque a carga é negativa e aqui ele diz que é de aproximação. Verdade ou falso? Isso é
verdadeiro, né? Então essa alternativa também é verdadeira. Vamos para a quarta e última, que diz o seguinte: se o campo elétrico é uniforme, as linhas de força são retas paralelas igualmente orientadas e espaçadas. Verdade ou falso? Você lembra dessa observação? Então isso é também uma alternativa verdadeira. Então essa é só de marcar, né? As 4 são verdadeiras. Você tem aí 10 segundos para fazer essa questão. Tá valendo? Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 19. A questão de cálculo, né? O que é que diz a questão? Uma carga pontual Q, esse termo pontual é uma carga em forma de ponto, né? Pontual e pontiforme são cargas em forma de ponto. É tão pequena que a sua dimensão é desconsiderada. A gente viu lá no primeiro ano o conceito de ponto material e corpo extenso. Obviamente depende de um referencial. Então, carga pontual é tão pequena que a sua dimensão é desprezada. Tá certo? Então, vamos lá. Uma carga pontual Q negativa, veja que essa carga aqui é uma carga geradora, né? Negativa, gera no espaço um campo elétrico. Ok. Num ponto P, situado a 1,5 metro dela, o campo da intensidade, da intensidade do campo aqui, 32,5 vezes 10 a 5 newton por coulomb. Determine o valor de Q. Então vamos lá, vamos tirar aqui os dados. Distância, qual é a distância? 1,5 metros. O campo, ele deu aqui, ó, 32,5 vezes 10 a quinta. A questão não disse, mas vamos considerar que essa carga geradora está no vácuo, porque o campo depende do meio onde a carga está. A questão não disse, deveria dizer, né? Uma questão dessa, eu acho que está faltando esse dado importante aí. Vamos considerar que está no vácuo. Se está no vácuo, a constante do vácuo é 9 vezes 10 a 9. Eu quero a carga, né? Quero encontrar a carga, está aqui o comando. E a constante do vácuo é 9 vezes 10 a 9. Qual é a equação que se usa? A equação de campo que cabe essas variáveis aqui, ó. Que é essa equação aqui, ó. Campo é constante do vácuo, ou do meio que o corpo está, que a carga está. Nesse caso aqui é o vácuo, né? Então, campo é igual a constante, carga geradora e distância ao quadrado. Tá certo? Então, passar uma linha aqui para dividir, vamos substituir agora. Onde tem eu vou colocar esse valor, substituir as variáveis aqui, né? Ok. Então, cada valor aqui, para campo eu tenho esse valor. A constante aqui, a carga e distância ao quadrado. Resolvendo esse quadrado aqui, eu vou ter essa nova linha. Aqui eu baixei todo mundo. 1,5 ao quadrado dá 2,25. 32,5 vezes 2,25 dá 73,125. E baixo 10 a quinta aqui, ó. Agora eu vou traçar uma nova linha aqui. E aí essa carga vai ser igual a isso. E o valor que multiplica ela passa para baixo dividindo assim, ó. Certo? Aqui multiplica a carga, esse 9 vezes 10 a 9, passa para baixo dividindo. 73,125 dividido por 9 dá 8,125. E aí o jogo dos expoentes. No subtrai, na divisão, 5 menos 9 dá quanto? Menos 4. Essa divisão aqui dá esse número, baixa a base 10, 5 menos 9, menos 4. Coulomb. Essa é a resposta dessa questão 19. Então, para quem fez a questão corretamente, dá tempo de tomar um café. E para quem não fez, eu vou dar 2 minutos para copiar a resposta da questão. Tá ok?
Vamos para a próxima questão, é a 20ª questão, que diz o seguinte: considera uma carga pontiforme fixa de menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb no vácuo. Está vendo? Essa daqui ele disse que era no vácuo. Na questão passada não disse, eu não gostei de não ter aquela informação, né? Determine a intensidade do campo elétrico, coloquei de vermelho porque esse é o comando. É importante você identificar isso na questão, o que é que a questão pede. Determine a intensidade do campo elétrico criado por essa carga num ponto localizado a 50 centímetros da carga. Então vamos retirar aqui os dados, retirando aqui a carga, menos 5 vezes 10 a menos 6, vezes que a carga é uma carga geradora negativa, né? Ele disse que é no vácuo, a constante do vácuo é essa daqui. Ele quer o campo elétrico, isso é o que eu vou procurar. E aqui tem um detalhe, eu tenho uma distância, né, que está em centímetros. Aí vem um detalhe, distância sempre em metro. Converta isso aqui para metro. Como? Dividindo por 100. Então, 50 centímetros por 100, 0,5 metros. Ou 5 vezes 10 a menos 1. Eu acho bem mais legal 5 vezes 10 a menos 1, já que todo mundo aqui está em base 10. Né? Transformar centímetro para metro dividido por 100, tranquilo isso aqui. E que equação cabe esses dados? Essa daqui, ó. Eu quero o campo, né? Eu quero o campo, e eu tenho aqui as variáveis. Coloca uma linha aqui para dividir e substituir os valores na equação, né? Então está aqui, campo elétrico é igual, aqui a constante, modo da carga, está aqui a carga, e distância, a distância 0,5, aqui eu coloquei em base 10, que a minha cor de 5 vezes 10 é menos 1, ó, uma vírgula à esquerda. Isso ao quadrado, né? Tem duas anotações importantes. Eu estou calculando aqui o campo. Eu quero um módulo, intensidade é um módulo, é um valor numérico. Então, não se faz mais necessário eu colocar aqui em cima o vetorzinho. Eu quero só o módulo, então aqui não precisa mais colocar a seta de vetor, certo? Aqui eu tenho que colocar o módulo, por quê? Porque campo elétrico é um valor positivo. Se eu não colocar módulo aqui, isso aqui vai dar um valor negativo, né? Então, continuando aqui a resolução, olha só, o módulo é só para tornar isso aqui positivo, né? Resolvendo o parênteses, 5 ao quadrado, 25. Potência de uma potência, baixa a base 10 e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Tá certo? Aqui o que você faz? 9 vezes 5, 45. Baixa a base 10, soma os expoentes, né? Então, como é que eu vou ficar? 9 vezes 5, 45, baixa a base 10, mais 9 com menos 6 dá mais 3, né? E aqui embaixo continua a mesma coisa. 45 por 25, isso dá 1,8. Baixa a base 10, subtrai os expoentes. Mais 3, menos 2, vai dar mais 3 e mais 2, porque menos com menos dá mais. Aqui tem a subtração, né? Aí eu tenho 3, menos 2, dá 3 mais 2, que dá 5. Essa divisão dá 1,8, né? Então, essa é a resposta da nossa questão de número 20. Então, se você tiver acertado a questão, está tranquilo, está favorável. Se você tiver errado ou não tiver feito, eu vou dar aqui 1 minuto e meio para você copiar essa questão, enquanto eu tomo aqui uma água. Tá valendo.
Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 21. O que é que diz a questão? Considera uma carga pontiforme, como eu falei anteriormente, é uma carga em forma de ponta, tão pequena que a dimensão é desprezada, né? Fixa, e ela tem esse valor, menos 7 vezes 10 menos 6 coulombs, no vácuo. Olha que importante, no vácuo, né? Determina a intensidade do campo elétrico criado por essa carga em um ponto localizado a 120 centímetros da carga. Mesmo procedimento da questão anterior, mesmo procedimento da 20, né? E o item B diz qual tipo de campo elétrico. Então vamos lá. Vamos primeiro para o item A. Item A, retirar aqui os dados. Eu tenho aqui o valor da carga, né? Menos 7 vezes 10 a menos 6 coulomb. E eu quero no item A o campo elétrico, a intensidade do campo. Ok, está aqui. A distância está em centímetro, lembra, tem que converter para metro. Então divide por 100, né? Aqui, ó, dividido por 100, isso dá 1,2 metros, né? E está no vácuo, então a constante do vácuo é essa. E eu vou usar a equação para calcular o campo. Colocar uma linha aqui para dividir. Substituir os valores na equação do campo. Lembra que não vai mais vetor, né? A constante é 9 vezes 10 a 9. Aqui é a carga e aqui a distância ao quadrado. Certo? Resolver esse parênteses. Aqui eu tirei o módulo e tornei a carga positiva, né? O módulo torna quem está dentro dele positivo. 1,2 ao quadrado dá 1,44. Aqui agora você multiplica esses dois e soma os expoentes da base 10, né? 9 vezes 7, isso dá 63. Baixa a base 10, soma os expoentes. Então, como é que fica? 63 mais 9 com menos 6 dá mais 3, né? Então, fica dessa maneira. Aí, aqui você vai e divide 63 por 1,44. Deu muito quebrado, né? Muito quebrado. Isso dá 43,75. Então, essa é a resposta do item A. O item B, aqui, ele diz assim, qual tipo de campo elétrico? Esse campo é só para você dizer se ele é de aproximação ou de afastamento. E como é que eu sei disso? Pelo valor da carga geradora. Aqui, ó. Tá vendo? Se é negativo, você tem um campo de aproximação. Tá ok? Muito bem. Quem tiver acertado essa questão, tá tudo beleza. Quem não tiver acertado ou não tiver feito, vou dar aqui 2 minutos para fazer essa questão e já estou de volta. Valendo!
Próxima questão, a questão número 34, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A questão diz o seguinte: uma partícula carregada penetra em um campo elétrico uniforme existente entre duas placas planas e paralelas, A e B. Aqui as placas. A figura abaixo mostra a trajetória curvilínea descrita pela partícula. Essa trajetória aqui. A alternativa que aponta a causa correta dessa trajetória é... Aí você vai analisar aqui a alternativa. Né? Primeiro, essa carga é positiva ou negativa? E qual é a carga das placas? Dá para saber a carga das placas A e B? Dá. Você lembra que quando a placa é positiva, o vetor é saindo, quando é negativa é entrando. Então você conclui que essa placa é positiva, porque o vetor está saindo. Está vendo? Então A é positiva e B é negativa. Qual o sinal dessa carga? Se essa carga está sendo atraída por essa placa, e essa placa é positiva, logo essa carga será negativa, porque é sinal oposto, né? Então, que alternativa tem que essa placa é positiva e essa carga é negativa? Quando você vem para cá, item A de amor. A partícula tem carga negativa e a placa tem carga positiva. Ok? Como essa questão é só de marcar, e a gente já analisou a questão inteira, você tem 10 segundos para notar essa alternativa. Tá valendo. Então vamos lá para a nossa última questão do dia, a questão 21. A questão diz o seguinte: uma partícula de massa 2 vezes 10 a menos 6 kg e carga elétrica de 6 microcoulomb penetra em uma região formada por duas placas planas paralelas, cujo interior está preenchido por um campo elétrico uniforme de intensidade 4 vezes 10 a 6 N por Coulomb, como mostra a figura. Está aqui a figura. A distância entre as placas é igual a 24 centímetros. Daqui para cá, ó, 24 centímetros. Supondo desprezível a força gravitacional sobre a partícula, determine. Aqui são 3 itens. Item A: a força que age sobre a partícula. Coloquei em vermelho, destacando aqui a força. A aceleração sofrida pela partícula. Coloquei também em vermelho. E C: a velocidade com que a partícula atinge a placa negativa. Veja que, por ser 3 itens que eu vou fazer aqui nesse espaço, então eu marquei na questão os dados, para não ter que colocar aqui e faltar espaço. Aqui são os dados: massa, né? Carga, campo e distância. Vamos lá, vamos para o item A. Item A. Eu sei que campo é força dividido pela carga. Eu não sei disso, que campo é força pela carga. Eu quero a força. Então, vou colocar em evidência aqui, fazendo meu pelos extremos. Ó. Se campo é força pela carga, força é igual a campo vezes a carga. Aqui, ó. Força é campo vezes a carga. Certo? Eu não tenho campo? Eu tenho o campo, está aqui. Ó. 4 vezes 10 a 6. E tenho a carga, está aqui. É só multiplicar. Só que um detalhe, a carga está em microcoulomb. Mas você lembra que micro é 10 a menos 6? Então, aqui vai ficar 6 vezes 10 a menos 6. Então, fica assim, ó. Força vai ser igual a campo vezes a carga. Está aqui o campo. Ó. Está aqui a carga, menos 6, né? Então, eu tenho que força é igual 4 vezes 6, 24. Somos expoente. Mais 6 que menos 6, zerou, né? Esse corta esse. Então, 6 vezes 4, 24 newtons. Essa é a resposta do item A. Vamos para o item B, passar um traço aqui, para dividir aqui, para ficar mais organizado. Vamos para o item B. B de bola. A aceleração da partícula. Aqui você vai ter que lembrar do primeiro ano do ensino médio. Tá vendo? Às vezes a pessoa diz, eu estudei isso aqui, não preciso mais saber não.
Aí quando chega no terceiro, vai precisar saber de uma equação do primeiro ano. Da segunda lei de Newton, que diz o quê? Força é igual a massa vezes aceleração. Como eu quero esse fator aqui, eu vou colocar em evidência. Se F é MA, A vai ser F dividido por M. Ó, quem multiplica o A passa dividindo. Eu consigo a resposta da B com essa equação, porque eu tenho força, que eu calculei aqui, e tem a massa da partícula. Só substituir. Então eu vou ter que aceleração é igual a força, que é 24, dividido pela massa, que é 2 vezes 10 a menos 6. Está aqui na questão. Ó. Aí você tem 24 dividido por 2 dá quanto? Dá 12. Aqui em cima eu não tenho ninguém, é 0. 0 menos 6 dá 0 mais 6, que dá 6. Olha que interessante. 24 por 2 dá 12. Aí a base 10, aqui é 0, né? 0 menos 6 dá 0 mais 6, que dá 6 positivos. Então, chegou aqui. O pessoal da matemática aconselha que você não deixe esse número maior que 10. Então, olha o que eu vou fazer aqui. 12 vezes 10 a 6. O que é que esse expoente me diz? A partir daqui, ó, a partir daqui, tem 6 casas à direita, ou seja, 6 zeros. Se eu colocar a vírgula aqui, eu fico com 1,2. 1,2 é menor que 10. E aí eu vou ficar agora com 7 casas à direita. Se a partir daqui eu tinha 6, a partir daqui eu tenho 7. Então essa é a resposta para o item B de bola. Tranquilo? Vamos para C. Passar um traço aqui. Item C. A C é a velocidade com que a partícula atinge a placa negativa. Por isso que a questão me deu aqui uma distância para encontrar a velocidade. Esse movimento aqui da placa positiva para a negativa é um movimento variado, tá certo? Movimento variado, onde você tem uma aceleração, quase não saí agora, né? Aceleração, que é esse valor aqui, e você tem uma distância. Que equação do movimento variável eu uso a distância e a aceleração para calcular a velocidade? Torricelli, equação de Torricelli. Lembram dessa? Vovô, vovó, mas as duas amigas dela. Quem diz isso é o professor Pacheco, né? Então vamos substituir. Eu vou admitir que esse corpo partiu do repouso, a questão disse isso, mas eu vou admitir, deveria ter dito, né? Então isso aqui é 0, né? 2 vezes isso aqui eu tenho, a distância eu tenho. Aí um detalhe, a distância está em centímetro. No SI eu sempre trabalho em metros, tá ok? Substituindo, velocidade é igual a velocidade inicial, que é 0. 2 vezes A. Quem é A? Esse termo aqui, ó. Distância é quem? 24 centímetros, só que eu quero em metro, então fica 0,24. Tá certo? Agora o que eu vou fazer? Isso aqui morre, né? 0 ao quadrado é 0. Vou multiplicar 2 vezes 1,2 vezes 0,24 e baixar isso aqui. Esse aqui morre, né? Então, 2 vezes 1,2, isso vai dar 2,4, né? Vezes 0,24. 0,24. E baixar isso aqui. Que é esse número, ó. 2 vezes isso, dá isso aqui. E baixa 10 a 7. Né? Isso aqui está menor que 1. O pessoal da matemática aconselha que não fique menor que 1. Fique maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu vou trazer a vírgula para cá. Né? Veja só. Daqui para frente, a vírgula está 7 casas. Se eu trago para cá, ficam só 6 casas. Eu tenho esse número. Está vendo que tem um quadrado aqui? O que eu faço para tirar o quadrado? Boto uma raiz aqui. Então, eu vou ficar assim, ó. V é igual a raiz desse número. Como que você resolve isso aqui? Base 10 com raiz. Você tira a raiz desse camarada, baixa a base 10, divide o expoente do 10
pelo índice do radical. Você lembra que raiz quadrada é como se aqui tivesse um 2? Então fica assim, ó. Raiz de 5,76, 2,4. 6 dividido por 2, porque aqui é como se tivesse um 2 que dá 3. Isso metros por segundo. Essa é a resposta dessa nossa questão 21. Tá ok? Então, essa questão tem que raciocinar um pouco mais, né? Exigiu que a gente soubesse equações lá do primeiro ano do ensino médio. Então, se você fez a questão de maneira incorreta ou não fez a questão, essa questão um pouco maior, né? Você tem aí 2 minutos para resolver a questão. Pessoal, muito obrigado pela atenção, agradeço a cada um de vocês e qualquer coisa vocês sabem como me encontrar. Um abraço, até mais, fui!